Fala pessoal do CaionCast, sejam bem-vindos aqui num episódio super especial hoje. Tô junto com o Eduardo Correia, um grande nome aí do esporte que vem crescendo a cada ano, fisiculturismo. E eu queria saber do Eduardo. Eduardo, se apresenta para o pessoal que me acompanha, porque é uma galera que... vamos colocar assim, é um praticante da Smart Fit, é um praticante de grandes redes de academia, mas que ainda não conhece esse mundo, sabe, cara? Esse mundo esse lado atleta, de como que é uma rotina de um atleta. E eu queria que você se apresentasse pro pessoal que não te conhece ainda. Tá, vamos lá, Caio. Meu nome é Eduardo Correia, sou fisiculturista profissional, sei ler e escrever, inclusive. Sou natural de Florianópolis. Tive uma trajetória no fisiculturismo bastante meteórica e inédita. Conquistei todos os títulos possíveis no amador, me tornei profissional em 2009, onde fui o 7º atleta da história a conquistar o título profissional numa estreia como profissional. Fiz 9 participações no Mr. Olímpia, dentre elas 8 finais. Então eu fiquei no topo do Mr. Olímpia. O Mr. Olímpia é a Copa do Mundo. Isso que eu ia falar. A analogia é essa, né? Tipo, a Copa do Mundo. A Copa do Mundo do seu esporte. É o campeonato mais importante, mais relevante se tratando de fisiculturismo. É um campeonato profissional que acontece todos os anos nos Estados Unidos, normalmente, principalmente em Las Vegas, né? Então eu participei, fiquei durante 8 anos. Disputando a final, tive 3 terceiros lugares, tive um segundo lugar, tive um quarto lugar, um quinto lugar e passei por muitas adversidades na carreira, enfim, depois a gente vai falar um pouco sobre isso, mas basicamente é isso. Eu fui um dos pioneiros abrindo caminho aí para essa nova geração que está chegando. Desbravei aí muito terreno desconhecido. Paguei um preço alto por isso também, mas hoje eu tenho o privilégio de poder estar aqui no Grupo Suplay, né, que detém aí Maxitânio Probiótica, podendo passar um pouco da minha experiência, do meu conhecimento para essa nova geração que hoje é muito promissora. O fisiculturismo cresceu muito nos últimos anos. A expectativa é que o mercado dobre nos próximos 5 anos. Então, claro que se a gente for comparar ainda o mercado e o esporte aos Estados Unidos, ainda é uma diferença abissal, mas o nosso potencial de crescimento é muito grande. A gente vê isso pelo número de adeptos, né, do fisiculturismo. Para vocês terem uma ideia, quando eu competi pela primeira vez em 2001, eu competi com aproximadamente 10 atletas, existiam 10 atletas na competição inteira. Hoje eu tenho um campeonato com meu nome, que acontece em Balneário Camboriú todo mês de maio, e nós tivemos, na última edição agora, no dia 5 de maio, nós tivemos 800 atletas inscritos. Então isso demonstra... Caramba! E quantos homens, quantas mulheres, por exemplo, disso aí? Para o pessoal entender, né? Tem muita mulher que me acompanha e às vezes até acredita, cara, que é um esporte, né, puramente masculino. A gente sabe que não, né? Mas qual que é a proporção disso aí? 800 pessoas, quanto que... Um Mr. Olímpia, por exemplo, é bem dividido? Como é que é isso? Eu acho que é 60, 40, 60% homem, 40% mulheres. A gente tem um pouco menos do público feminino porque nós temos mais categorias masculinas, né? Na masculina hoje a gente tem a Men's Physique, que são os atletas de bermuda, que se assemelha muito ao físico de praia, já se assemelhou hoje em dia, evoluiu muito o esporte. Legal a gente falar sobre isso, galera. Então, assim, existe uma categoria, porque quando a pessoa pensa assim, nesse esporte, a pessoa pensa assim, meu Deus, eu não quero ficar daquele... O cara comum, né? Meu Deus, eu não quero ficar daquele tamanho, eu acho que passou do ponto, né? Você deve ouvir muito isso, né? Já passou do ponto. Só que, cara, é uma categoria. Vamos falar um pouco dessas categorias aí. Então, começando ali pela Men's Physique. Tá, vamos lá. Primeiro, quando alguém vê uma foto minha no quadro ali e fala, nossa, esse é tu? Aí eu falo assim, sou eu. Daí a pessoa, nossa, nem parece. Eu falo, ainda bem. Porque a galera tem que entender que quando vê uma foto de um fisiculturista no palco, existe toda uma preparação. Tinta, óleo, luz... manobras, estratégias nutricionais que faz com que o atleta fique com aquela condição naquela situação. Mas no dia a dia, obviamente, tirando o volume de massa muscular que a gente apresenta e a gente carrega com nós, a gente
a gente tem um aspecto, principalmente as mulheres, né? Tu falou muito bem, existem várias categorias que atendem diversos tipos de critérios. A gente tem categorias desde Men's Physique, que são os homens de bermuda. A gente tem as categorias Bikini, que são as meninas que competem no biquíni. A gente tem a categoria Figure, que são as mulheres com uma estrutura em formato de Y, que seriam os ombros maiores, dorsais mais desenvolvidas e as pernas mais longilíneas, assim, mais slim. Fica um pouco masculinizado ou não nesse ponto, né? Na tua opinião, assim, em termos de, né, dessas categorias? Porque você falou a biquíni. A biquíni, você falou que se assemelha a um corpo, vamos colocar, de praia, né? Claro que uma atleta numa praia vai chamar uma atenção, assim, não vai ser nada compatível com a maioria das pessoas que estão lá. Mas qual que é o ponto que você acredita que, pô, parece um pouco... ficou masculinizado nesse ponto aqui, ou não existe isso, na tua opinião? Cara, assim, ó, eu acho que ao longo dos anos, vou falar aí dos últimos 10 anos, houve uma mudança no padrão do que diz respeito a se tornar masculinizado ou não, né? Eu acho que se a gente começar a perceber, por exemplo, alguns influenciadores colaboraram muito com isso. Hoje, antigamente as mulheres, qualquer veia, qualquer músculo um pouco desenvolvido já era mal visto, né? Hoje, inclusive, uma das categorias se criou justamente por ter desenvolvido esse padrão que seria o wellness, né? A wellness, o significado de wellness é bem-estar. Então, essa categoria ela foi criada justamente para atender uma demanda que é muito das brasileiras. Bunda, coxa, a parte superior um pouco menor, mas um desenvolvimento de membros inferiores maiores, glúteos. Então, apesar de muitas mulheres não quererem competir e, de fato, não quererem ter a experiência, subir no palco e tudo mais, mas muitas delas se inspiram nas musas, que é a Franciele Matos, a Ângela Borges. Então, são referências dentro do esporte. A Isa Pereira, são mulheres que, apesar de atenderem os critérios da competição e muitas vezes não é aquilo que as mulheres buscam, elas se tornam fontes de inspiração, né? Hoje, o fisiculturismo se tornou fonte de inspiração. Não necessariamente uma pessoa quer ser um menino que está assistindo, ele quer ser um Eduardo Correia, um Ramon Dino, um Rafael Brandão, mas de alguma forma ele se inspira, né, para tentar talvez alcançar a melhor versão dele mesmo. Então, o fisiculturismo se trata muito disso, Caio. Se trata de buscar conhecer a sua melhor versão, não necessariamente subir no palco. Superação individual, né? Total individual. É um esporte muito individual, né, cara? É um esporte muito individual. Eu digo que não existe concorrência, né? É o quanto tu tá disposto a pagar o preço de se tornar aquilo que tu quer ser. Vamos, de novo, levar o exemplo do meu campeonato. Eu falo muito do meu campeonato porque eu tenho propriedade para falar, eu sou conhecedor dos números, né, de todo o público que estava lá. Mais da metade dos atletas esse ano eram estreantes, então isso mostra o quanto a gente tem aí de público entrante, público iniciante que está competindo pela primeira vez. E grande parte, a maior parte, praticamente quase 100% desses atletas estreantes, eles têm outra profissão. São assessores financeiros, advogados, médicos, que querem simplesmente passar por essa experiência. Hoje o fisiculturismo criou-se... Hoje a gente está vivendo uma época em que se fala muito sobre saúde mental, sobre resiliência, sobre mindset, e o fisiculturismo ele traz muito dessas lições. Então tem muita gente querendo viver a experiência, não simplesmente porque eu quero seguir carreira, quero chegar no Mr. Olímpia, não, mas simplesmente pelo fato de poder experimentar essa experiência, conhecer a sua versão, ir além dos seus limites. Eu costumo dizer, cara, que o fisiculturismo me transformou num pai melhor, num marido melhor, num empresário melhor, sabe? Pô, eu ia te perguntar isso, até que ponto, melhor, né? Porque, vamos lá, o cara... Até pra gente entrar nessa pauta, eu acredito que tem um abismo ali em termos de rotina, né? Tanto em relação a treinamento quanto alimentação, entre uma pessoa que se matricula numa academia porque o cara quer simplesmente perder a barriguinha, ele quer se sentir melhor um pouco, ele sente que depois que ele casou ele engordou, é aquele público ali, né? Muitas mulheres hoje que me procuram, às vezes estão na fase de menopausa, tem aquela queda hormonal, isso judia, isso começa, né? Vamos colocar...
muito dia do corpo mesmo, né? Então elas começam a entrar na academia em busca de resgatar um pouco daquela autoestima que elas tinham mais aflorada ali no passado. Mas existe um abismo entre ela buscar isso em termos de rotina, comparado com uma pessoa que está numa rotina para se desenvolver assim, ela tá full time, que é o caso de vocês, numa preparação assim, cara, meu objetivo é colocar o meu shape na melhor versão possível e eu abro mão de, você sabe disso, de 1001 coisas, às vezes até de tempo com família, às vezes, de momentos sociais, de comer o que gosta, de beber o que gosta. Porque você está focado 100%. Qual que é o abismo que você enxerga entre isso, né? E a gente pode entrar na questão mental disso, né, cara? Porque isso daí te deixa com o shape forte, mas imagina a mente, né, cara? Sim. Que é uma parada diferente. E ó, deixa eu só te interromper rapidinho aqui. Daqui a pouco eu libero você para continuar vendo esse vídeo aqui. Sabe o que mais trava as pessoas e talvez você de ver resultado? É falta de orientação. E eu vou fazer uma semana gratuita onde eu vou te orientar, eu vou ser o seu personal trainer por uma semana. Vou te orientar no treino, na alimentação. E para você participar dessa minha semana gratuita, para eu poder ser o seu personal trainer e transformar teu corpo já nos primeiros 30 dias, tem um link fixado aqui nos comentários ou na descrição desse vídeo aqui. Vai lá, toca lá, faz o seu cadastro. E eu tenho certeza que isso vai, assim, acelerar e muito o seu processo de resultado, tá bom? Você vai conseguir emagrecer, tonificar e definir o corpo já nos primeiros 30 dias de treino. E agora, continue aqui com o vídeo. Não esquece, tá? Tá fixado aqui nos comentários ou na descrição desse vídeo. E agora continua aqui com os meus conteúdos. Vamos transportar isso para a galera entender, vamos transportar isso para um outro âmbito mais conhecido do pessoal, o futebol. Né? Qual é a diferença daquele cara que joga uma pelada com os amigos toda quarta-feira e o cara que é jogador profissional, que joga pelo Flamengo, pelo Botafogo, e ele tem jogo todo sábado, todo domingo, transmitido pela TV, ele tem que viajar? É muito parecido, porque a gente está comparando alta performance com a vida normal, né? Com o cotidiano das pessoas. Então, quando a gente fala de alta performance, existe toda uma dedicação de tempo, de saúde, de infraestrutura, de investimento, que permite com que a pessoa viva aquilo ali 24 horas por dia. Até o momento que eu estou descansando é o momento em que faz parte do meu treinamento. Porque a alta performance, ela está comigo às 24 horas do meu dia. Diferente de uma pessoa que tem uma vida comum, né? Diferente do cara que não joga no Flamengo, ele joga pelada com os amigos. Esse cara, ele vai simplesmente dedicar o tempo dele àquele período, ele não faz nenhuma preparação, ele não faz nenhum preventivo, por isso que muitas vezes se torna tão lesivo esses jogos. Eu treino a se dar muitas vezes, né? É tipo assim, eu vou treinar se der. Porque primeiro eu tenho meu trabalho, primeiro eu tenho minha família, meu compromisso social. Se sobrar um tempo, ou se eu não tiver nenhum evento social, entre aspas, importante, eu me dedico à dieta, eu me dedico ao treino. Às vezes o cara tem um sprint, né, no começo de ano. Ah, não, eu vou dar um sprint agora, eu vou abrir mão. O cara meio que se torna quase um semi-atleta ali no mês de janeiro, mas daqui a pouco ele escorrega e já foi embora. Diferente do atleta que o cara tá. Obviamente vocês têm as fases também, né, de pré-competição e tal, mas é viver aquilo, cara. É viver aquilo, né? Eu acho que isso está relacionado também com as prioridades, é claro, mas também muito relacionado com a motivação de cada um, né? O atleta, ele tem objetivos claros e definidos e ele faz uma periodização durante o ano para atender aquela logística, aquele calendário. Então, muitas vezes, diferente das pessoas comuns que fazem uma dieta para casar, uma dieta para passar o verão no shape, a gente treina incessantemente pensando em estar bom no dia do campeonato. Então, para isso, a gente sacrifica tudo aquilo que a gente entende como não é uma prioridade, né? Essa é a diferença da alta performance para a vida comum das pessoas. Mas, hoje, por exemplo, no meio corporativo, já se entende que existem muitas lições que o fisiculturismo ensina para as pessoas, né? Principalmente o fato... Eu, por exemplo, não acredito que exista uma disciplina... seletiva, né? Aquele cara, eu sou disciplinado para estudar, mas eu não consigo levar a dieta a sério. Então, acho que essa mentalidade, ela é construída, ela é adquirida
ela é treinável, né? Então, da mesma forma que tu consegue treinar e transformar pequenas ações em hábitos que podem ser muito bons para a tua vida, eu também acredito que isso acontece dentro do fisiculturismo. Tem muitos atletas que descobrem o potencial muito cedo e desenvolvem isso e acabam... Eu, por exemplo, quando tinha 22 anos, eu tinha um potencial incrível, já tinha competido no Mr. Universo, já estava dentro do esporte, mas eu ainda era um menino de 20 anos, então eu ainda estava sujeito à imaturidade, ao ambiente ao meu redor, e aos poucos eu fui construindo. Você era mais influenciado, né? Tipo... E aí eu tinha... Só que ao longo do tempo eu fui amadurecendo e os meus objetivos foram ficando cada vez mais claros, né? Eu acho que as pessoas vão construindo, né, essa mentalidade a partir do momento que elas vão entendendo que aquilo se torna um objetivo, elas se tornam motivadas a alcançar aquele objetivo. Eu acho que o primeiro momento é ter metas claras e definidas, né? Claro que hoje, muita gente, quando a gente fala de fisiculturismo, eu dei o exemplo do futebol, claro, o fisiculturismo é um esporte que muitas vezes a pessoa vai para a academia, ela não quer ter a dedicação de um atleta, não necessariamente não quer, mas ela não tem a disponibilidade, ela às vezes tem que conciliar, a maior parte das vezes, né, a pessoa tem que conciliar a vida dela, de um emprego, a família, os amigos, a vida social e, além de tudo, se dedicar ao corpo, à saúde, ao bem-estar, né? Independente de qual seja o objetivo dela. O fisiculturismo não, a gente está ali disposto a sacrificar tudo isso em prol da alta performance, né? Eu acho que essa é a grande diferença dentro do fisiculturismo. E para te falar a verdade, Caio, eu não sou muito adepto ao fato das pessoas, mesmo aquelas que querem alcançar uns objetivos, serem mais ambiciosas na questão de alcançar os objetivos estéticos, eu não sou muito a favor desse lance de viver como um atleta profissional. Eu acho que as atitudes extremas, elas não são sustentadas ao longo prazo. Quer ver uma coisa interessante? Meu último campeonato foi em 2022, a gente está em 2024, ou seja, durante 2 anos da minha vida eu estou fazendo um grande laboratório comigo, justamente para poder entender como é viver um estilo de vida saudável, botar o shape, manter um shape sem um objetivo competitivo. Eu queria entender quais as objeções, o que passa na cabeça das pessoas, qual é a dificuldade. Sim, porque você está nessa fase agora, né? Você me disse, você não pretende mais competir, por exemplo, né? E aí, tipo assim, o que vai te motivar daqui pra frente? Porque antes era competição. Cara, eu tenho que estar bem pra competição, eu quero ser o primeiro lugar e tal. E agora, sem uma competição... Qual é essa motivação? Legal essa tua reflexão aí que você tá atualmente. Exatamente. Existe, cara... eu tô muito acostumado a não negociar. Eu acho que o esporte me ensinou... Claro que para mim talvez se torne um pouco mais fácil por eu já ter essa mente blindada, calejada do esporte. O esporte me ensinou que existem hábitos que são inegociáveis. E eu acho que uma pessoa que almeja alcançar um corpo bacana, eu acho que acho que ela não só almeja alcançar um corpo bacana, mas ela almeja manter um corpo bacana, diferente de uma pessoa... Um atleta, ele precisa estar pronto no dia da competição. Será que essa pessoa que está em casa nos assistindo agora, ele quer colocar o shape ou ele quer manter um shape? Cara, sabe o que eu pensei agora nessa linha que você falou? Eu até conversei com um amigo meu, que ele já competiu, um brother meu, e hoje ele não compete mais, mas competiu assim, né? Bem numa fase mais amadora, não foi um profissional, assim. E é interessante porque, assim, vamos fazer uma analogia no lado financeiro. O cara que ganha dinheiro, ele constrói um patrimônio. O que dói para um cara que constrói um patrimônio? O que é o pior pesadelo de um cara que constrói um patrimônio? É, em algum momento, na minha visão, perder esse patrimônio. Inclusive, ele faz de tudo para se blindar de alguma forma ou para continuar crescendo esse patrimônio financeiro. Porque, pô, ele tem um estilo de vida agora que, pô, ele anda de carrão, ele mora numa casa boa, ele não se preocupa com dinheiro. Se uma hora ele perde isso, né? Ou seja, o ex-rico, acho que ele sofre muito mais do que o cara que nunca foi rico, né? Vamos pensar num cara com shape extraordinário, né? O cara tá com shape extraordinário, igual você já chegou e tá se mantendo nesse shape, pô, aquele teu auge. Deve doer, né, cara? Porque assim, imagina se você, por mais que você não vai competir,
que se você começa a desleixar, ou pelo menos não se manter num alto nível, mesmo que não buscando a competição, você começa a cair. Isso deve gerar quase que uma depressão, né? De falar, cara, olha meu shape, caramba, aí você se compara lá com o que era antes, né? Porque você teve um auge, né? Cara, o nível de comprometimento, ele aumenta de acordo com o teu resultado. A mesma coisa, tu deu um exemplo muito bom. O cara que foi ficando rico, foi ganhando grana, ele foi adquirindo coisas ao longo da vida gerando conforto, uma casa melhor, empregados, um carro melhor. Sacrificando coisas, né? Só que ele foi aumentando o custo de vida dele. O que significa isso? À medida que ele foi melhorando o conforto, melhorando a qualidade de vida, ele foi subindo os degraus ali, ele também teve um preço maior a ser pago, né, para poder manter aquilo ali. O corpo não é muito diferente. O quanto tu está disposto a pagar o preço de manter isso, né? Por isso que eu digo, para isso a gente precisa ter um objetivo muito definido. Porque existe um momento da tua vida, vários momentos, né? Aquele que tu sai com os amigos, aquele que coloca um prato de batata frita na tua frente, aquele momento que, mas um sushizinho com vinho não tem problema, mas só hoje, come só um pedacinho. Cara, a gente passa por isso todos os dias, a qualquer momento. Só que se tu não tem uma resposta, quando o teu cérebro vai te perguntar em algum momento da vida, por que eu preciso fazer isso? Se tu não tem essa resposta muito clara e definida, tu não vai saber responder para ti mesmo. E quando tu não vê sentido no que tu tá fazendo, tu acaba cedendo. Então, acho que o primeiro momento é entender exatamente o que tu quer e saber que existem coisas que são inegociáveis. Eu hoje, por exemplo, eu sei exatamente o que eu quero para mim, eu sei exatamente como eu me sinto bem, eu sei o que me traz, como tu mesmo disse, autoestima, confiança. Eu sempre, cara, eu vejo a transformação das pessoas, não necessariamente aquele papo de dentro para fora. A transformação ela pode ser de fora para dentro. Às vezes a pessoa está com uma autoestima baixa, isso não gera confiança, isso dá para ela uma insegurança frente ao relacionamento com outras pessoas, frente ao universo ao redor dela. E de repente, cara, quando a pessoa se sente bonita, ela se sente confiante, ela se sente agradável. Então, às vezes, cara, a transformação de fora para dentro é importante, sim. Sim. Né? Então, tá aí os filtros da internet para nos ensinar isso, não é verdade, cara? Tem 100%. pessoas que não têm a capacidade, não têm coragem hoje de fazer um story sem utilizar um filtro. Total. Né? Então, claro que importa. E eu acho que é por aí, cara. Eu acho que quando a pessoa tem objetivos definidos, ela acaba tornando alguns hábitos inegociáveis. E à medida que tu vai... É muito engraçado isso, cara, porque, por exemplo, algumas pessoas devem estar vendo eu falar e falar assim, cara, mas ele é atleta profissional, ele vive disso, ele já tem isso inserido dentro dos hábitos dele. Legal. Só que, por exemplo, se eu vou inserir um novo hábito na minha vida, recentemente, há uns 3 anos atrás, eu queria ter o hábito da leitura. Eu sempre quis poder ter o hábito da leitura, não porque eu preciso estudar, mas eu já fiz 2 faculdades, mas é porque eu queria realmente parar e ler um livro, né? E isso para mim, cara, foi difícil. Eu estava tentando inserir um novo hábito, né? Um novo comportamento dentro da minha vida. E no início foi igual construir massa muscular. Eu não cheguei no primeiro dia na academia e fui direto agachar com 200 quilos e fazer leg com meia tonelada. Eu precisei ler 5 páginas e parar porque eu estava cansado. Sim. Precisei ler 6 páginas. Na outra semana eu precisei ler 10 páginas. Até o momento que eu fui conseguindo desenvolver essa aptidão e tornar isso um hábito. Eu costumo dizer que, às vezes, uma ação, um comportamento, ele é como uma linha. E o hábito, ele nada mais é do que várias linhas formando uma corda. E quando tem isso inserido dentro da tua rotina, fica mais difícil de arrebentar. Sim. No início, parece um pouco difícil para as pessoas acreditarem que isso é algo treinável. Eu estou falando isso porque tem muitas pessoas que devem achar que se sentem incapazes de, em algum momento... estabelecer um hábito. Isso, mas... Porra, o Caio faz as coisas, eu queria ser como ele, eu me sinto tão frustrado, eu vejo que as pessoas conseguem, eu não consigo. Isso é totalmente treinável, sabe? Só que as pessoas têm que entender que, às vezes, pequenos comportamentos, pequenos atos, eles se tornam hábitos. Isso é uma construção diária. Total. Né? E você ter essa clareza. Ontem eu até fiz uma live daqui, cara. E aí eu falei no final da live lá uma parada que é o seguinte. Uma vez me perguntaram assim, Caio, caramba, eu vejo que às vezes eu apareço dando uns esporros, às vezes passo a impressão que eu sou extremamente nervoso e eu sou meio sarcástico nas redes. Aí eu falo assim, Caio, você parece que tá de mau humor o tempo inteiro, você é feliz? Perguntaram pra mim, né?
Aí eu pensei e tal, e eu respondi na caixinha lá, falei, cara, o que é felicidade, né? Porque a pessoa acha que felicidade é um estado final, né? Sou feliz. E aí fica com o sorrisão na cara estampado. Não, cara. Felicidade é quando você estabelece uma meta, seja ela qual for, né? Financeira, saúde, familiar, independente ou uma mistura disso tudo. E você sente que você está caminhando em direção a essa meta. Exatamente. Quando você sente que você tá nesse caminho, cara, você é feliz. E aí eu parei pra pensar, falei, cara, eu não paro, bicho. É o tempo inteiro eu correndo atrás das minhas metas, do meu sonho e das minhas ganâncias, não só, enfim, financeiras, mas ganâncias de vida, né? De maneira geral, não no sentido pejorativo, né? E, cara, quem tá no caminho, quem tá produzindo, não tem como ser uma pessoa infeliz, né? Inclusive, o contrário disso, o que é? A depressão, cara. O cara depressivo, o que ele faz? Nada. Ele quer se isolar, ele quer ficar parado, ele não quer fazer nada, ele não quer ver, ele quer ficar no escuro, inclusive, né? Ele não quer nem se ver. Então, o cara que é feliz, na minha visão, é o cara que tá buscando. Então, quando você acha esse caminho, né? Você acha, vamos colocar o caminho dessa felicidade, né? É o que torna você capaz de entrar nisso, né? Porque tem gente que fala, será que eu sou capaz de estabelecer uma rotina, um hábito? Cara, é o que você tá buscando? Primeiro vamos perguntar, é o que você quer? Né? Porque não adianta, né, bicho? Você sai perguntando assim para as pessoas da boca para fora, você quer colocar o shape, você quer perder a barriga, você quer emagrecer? A maioria vai falar que quer, mas o comportamento mostra que não quer, ué. O cara não faz o que precisa. Verdade, não tem linha de chegada, né, Caio? É sobre viver o processo. Isso explica muito o que eu tô vivendo, né? As pessoas às vezes falam assim, Edu, tu não quer mais competir? Por que tu ainda treina tão pesado? Por que tu ainda leva a dieta tão a sério? Porque eu desfruto da caminhada, né? Eu acho que a gente está se autodesenvolvendo o tempo inteiro. Eu acho que eu procuro fazer as coisas que me faz feliz. Então, por muito tempo eu treinei visando um objetivo competitivo. Mas chega um momento da vida que aquilo faz parte de mim, que aquilo me deixa feliz. Então, hoje, eu estabeleci um equilíbrio, eu faço coisas que me deixam felizes e me trazem benefícios, né? Eu falo muito sobre o ato de se relacionar com o mundo ao teu redor, né? Tudo que te define é exatamente a forma com que se relaciona com as coisas, né? Por exemplo, a forma com que tu se relaciona com a comida é que vai dizer se tu é uma pessoa saudável ou se tu é uma pessoa obesa ou se tu tem diabetes. A forma com que tu se relaciona com o exercício vai dizer se tu é uma pessoa sedentária, se tu é uma pessoa que pratica atividade física, é feliz. Eu acho que tudo é uma questão de saber se relacionar com as coisas. E é justamente essa relação com o mundo à tua volta é que faz com que tu entenda que não existe linha de chegada, que a felicidade é nada mais do que a caminhada. O próprio caminho, exato. Exatamente. Você já sofreu algum tipo de preconceito, cara? Porque assim, a gente sabe que já se fala nisso, né? Muitos atletas até fizeram a brincadeira no começo. Porque, pô, não é comum ver um cara grande igual você, né? Você tá andando Você comentou comigo que você, de vez em quando você vai no shopping ali. Cara, vai no shopping, olha pro lado pra você ver. A maioria das pessoas tá fora do peso, o cara tem uma barriguinha. Você não vê um cara grande andando todo dia na rua, né? E aí, como é que é isso, cara? Como é que é esse preconceito? Esse preconceito vem de que forma? E por que você acha que ele existe nesse teu meio? Cara, um dos maiores preconceitos que eu tive, talvez não dos maiores, mas talvez os mais difíceis para mim, foram um preconceito dentro da minha própria casa, sabe? Eu acho que o preconceito se dá por falta de informação. Eu acho que é a grande causa de qualquer tipo de preconceito. Acho que é a falta de informação das pessoas diante de algum assunto, independente qual seja. O fisiculturismo, falando 10, 20 anos atrás, as pessoas tinham muito pouca informação a respeito disso, só que muito julgamento, né, sobre o estereótipo do atleta. Por isso que eu comecei essa live falando, meu nome é Eduardo, eu sei ler e escrever. Porque as pessoas partem, e todo mundo dá risada, porque... Tipo, ou é grande ou o grande é burro, né? Exatamente. Ou, enfim, parece que não é compatível o cara ser grande e inteligente ao mesmo tempo, Exatamente, né? É o estereótipo. Mas eu acho que com o tempo, à medida que o esporte foi se desenvolvendo, foi crescendo e foi se tornando um negócio, e dentro desse negócio gira muito a receita, investimento, mídia. Eu acho que as pessoas pararam para tentar entender o que é exatamente esse meio, né? E eu acho que o fisiculturismo veio para mostrar para as pessoas que existia um universo muito grande por trás disso,
Uma das formas que fez com que meu pai mudasse a concepção dele frente ao fisiculturismo foi o fato de ele ir para Las Vegas em 2010 pela primeira vez para poder me assistir. E ele teve a dimensão de como era ser um fisiculturista nos Estados Unidos, que já era um lugar onde já tinha o fisiculturismo há muito mais tempo. O glamour que era, não só de fama, mas o respeito, a admiração, o aspiracional que aquilo cria para o público, o evento, a quantidade de receita que movimenta o esporte, a feira. Ele entendeu de fato o que era aquilo. E isso fez com que ele enxergasse o esporte de outra forma. À medida que o esporte foi crescendo aqui no Brasil e vieram as feiras, o Arnold Classic, as empresas, hoje a gente está aqui dentro de um centro de treinamento, então as pessoas começaram a compreender e respeitar mais o fisiculturismo. Mas o preconceito, por exemplo, há 10 anos atrás, eu chegava no aeroporto, abria minha marmita, as pessoas olhavam atravessado, cara, o que esse cara está comendo aqui? Só que se eu, por exemplo, abrisse um saco e tirasse um McDonald's, estava tudo bem. É normal. Tudo bem. Então, hoje é muito comum as pessoas andarem com bolsinha térmica, é até meio cool, né? Pô, eu tenho minha bolsinha térmica, eu tenho minha coqueteleira. Mas quando eu fazia a faculdade, eu estudei engenharia de aquicultura na Universidade Federal de Santa Catarina. Imagina, cara, eu ficava lá estudando, trabalhando no laboratório, não tinha nada a ver com o que eu fazia. E para mim tomar um shake de proteína entre refeições lá durante o estágio, eu tinha que me trancar no banheiro, cara, para as pessoas não verem aquilo. Sim. Tá tomando bomba. Cara, é incrível pensar isso, sabe? Sim. Isso a gente tá falando de um meio acadêmico, tá? Sim. Eu tô falando do meio acadêmico. Mas, por exemplo, para mim comer uma marmita, tomar um suplemento, cara, era muito mal visto. Era muito mal visto. Não, total. A galera acha que, gente, assim, meu público tem uma galera que é zero consciência e acredita que, por exemplo, suplemento. A gente tá com aqui agora da probiótica, por exemplo. A galera acha que tem gente que não entende a diferença entre uma suplementação e um uso de hormônios, por exemplo, que é totalmente diferente uma coisa da outra, tá? Então, assim, suplementação, uma pessoa, mesmo não sendo atleta, pode e deveria consumir muitas vezes para facilitar a rotina de ingestão alimentar, principalmente proteica, no caso do whey. Então, gente, é uma parada que não é bomba, né? É aquela fama. Tem até aqueles memes da creatina, né? De chegar para um senhor de idade e falar assim: se você soubesse que seu filho toma creatina, o que você faria? Aí o senhorzinho fala: eu deserdava, eu nunca mais olhava na cara. Como se o cara nem sabe o que é, entendeu? E hoje já tem, tipo assim, acho que a creatina é um dos suplementos mais estudados, com mais comprovação científica. Total. Né? E é super. Eu até respondi uma caixinha de perguntas essa semana falando qual suplemento seria ideal para uma pessoa acima de 50 anos. E com certeza é a creatina por vários benefícios, saúde óssea. Sim, e tudo mais. Total. Então performance como geral, né? Isso. E, cara, pegando nesse gancho, né? Uma coisa que já foi discutida, eu lembro da minha época de faculdade, inclusive, né, cara? Eu me formei lá em 2010, 2011 eu me formei. Que é basicamente o seguinte: você pega hoje vários esportes, natação, judô, esportes olímpicos principalmente, se passa por um antidoping ali, onde o cara tem que estar, entre aspas, 100% natural. No fisiculturismo é quase que o oposto. É difícil o cara ter um nível competitivo sem fazer o uso de hormônio. Apesar de, né, hoje existe uma categoria, né, que não tem uso de hormônio, né? Queria que você falasse um pouco sobre isso. Você acha que... Por que você acha que isso é assim? Né? Tem uma origem isso, né? Por que o fisiculturismo não é uma parada que, assim como qualquer outro esporte, é uma coisa que deveria, não deveria, né? Mas por que não cresceu de uma forma assim? Cara, se você tá usando hormônio, você passa no antidoping e, velho, não vai rolar, entendeu? Cara, vamos ser honestos. Acho que o fisiculturismo teria o mesmo resultado em termos de público, de audiência, de admiração, enfim, se os atletas fossem naturais, se realmente aqueles atletas desenvolvessem o máximo da capacidade natural deles, será que... O que você está falando é basicamente, até a gente pode entrar nessa linha, né? Que assim, existe um limite natural, né? Que não chama tanta atenção, vamos colocar assim. Seria isso? Seria essa linha que você está falando? Quando tu vai quando tu vai assistir uma corrida de Fórmula 1,
Tu vai lá pra ver um carro correr a 300 por hora. Você não vai ver uma BMW correr, você quer ver um Fórmula 1 correndo, né? Um carro de rua chipado. Sim, total. Né? Quando tu vai no circo, tu quer ver o cara domando os leões ou tu quer ver o cara domando... O cachorro. O cachorro. Sim. Né? Então, faz sentido. Eu acho que eu não tô justificando o fato do uso. Eu tô tentando contigo aqui criar uma situação, o porquê que isso foi criado. De fato, eu acho que é o extremo do desenvolvimento muscular. Né? Eu acho que o fisiculturismo profissional, ele objetiva o máximo do desenvolvimento. E para isso, é válido o uso de qualquer recurso, todos os recursos para aumentar, é o máximo do desenvolvimento muscular. Né? Mas hoje no Brasil já se tem movimentos, né, de pessoas levantando essa comunidade dos naturais já com o objetivo de federações entrando no Brasil já com o objetivo de estimular campeonatos naturais, né, para justamente livre de hormônios. É uma discussão bastante grande porque essa comunidade dos naturais, inclusive, é algo que eu apoio e divulgo também, porque o meu papel aqui é transmitir informação. Né? Transmitir informação para que as pessoas tomem a decisão delas de forma consciente. Muito, muito raramente, eu falo por experiência própria, muito raramente tu vai conseguir mudar a opinião de alguém que tem uma decisão de tomar ou não tomar. Mas o que eu posso fazer, talvez, para mudar a vida daquela pessoa é trazer insumo para ela tomar a decisão, seria a informação. Né? Então, a gente faz podcasts informativos, a gente chama médicos, a gente fala sobre as consequências, sobre o uso, sobre os efeitos colaterais, enfim. E hoje se fala muito sobre isso, a gente tem muito material sobre isso. Isso é bacana porque há 20, 30 anos atrás, talvez um menino que estivesse começando, ele teria uma vertente só, eu preciso ir por esse caminho e já era. Então hoje existem federações naturais, existe a possibilidade de tu passar por uma experiência, competir, treinar sendo natural, sem uso de hormônios. Né? E eu acho isso muito bacana, cara. Mas eu ainda acredito que o fisiculturismo foi criado em cima do extremo. Né? Então... E para isso... se faz o uso, né? Tem que se fazer o uso. O cara não consegue chegar num nível competitivo hoje natural. Se a gente falar de alta performance, cara, o uso de esteroides anabolizantes em qualquer modalidade é muito usada, sabe? A diferença do fisiculturismo é que a gente trabalha com o desenvolvimento do músculo. Então, esse resultado ele se torna muito mais explícito. Sim. Né? Mas a gente sabe que isso é uma realidade em várias modalidades, como no ciclismo, como no atletismo, como na natação. Claro que os exames antidoping ajudam muito, mas existem diversos recursos. Isso é uma das coisas até bastante discutida no mundo dos naturais, porque eles disseminam o fato de que o natural é aquele cara que nunca fez uso de recurso algum. Né? Mas se tu for levar isso para o âmbito da competição, a competição ela vai fazer um exame antidoping e a gente sabe que existem substâncias que têm um tempo de detecção. X, Y. Então, não necessariamente eles podem garantir que esse cara nunca usou hormônio. Sim, e se ele já usou lá atrás, aquilo se beneficiou ele de algum jeito, então né, cara? Essa é uma discussão total. Muito ainda sobre isso. Eu acho que ainda vai ter muito ainda que se falar sobre isso, mas a verdade é que hoje existem opções de federações naturais e eu acho isso sensacional, cara, porque isso aumenta os adeptos ao esporte, aos praticantes de atividade, aos consumidores de suplementos. Sim, tem uma preservação também, né, da saúde ali, da pessoa e tal. Tem, né, uma questão, gente, traz mais pessoas para dentro do esporte, para dentro do mercado e cada um da sua maneira. E, cara, você teve colaterais já? O que você poderia falar como, cara, olha, eu tive experiência própria, tive isso ou não tive? Cara, isso é uma coisa bastante interessante de falar, porque assim, ó, eu vejo que o uso abusivo de hormônios se dá muito em categorias amadoras, em uso recreativo. Que agora, quando a gente fala... O cara perde a mão, né, cara? Sim, cara. Sabe por quê? Porque existe uma romantização do uso, uma banalização do uso por falta de informação. Pô, eu uso, ainda existe aquele comportamento de manada. Pô, eu uso 2 Durateston por semana. Pô, esses caras que competem devem usar 10, sabe assim? Os caras partem do princípio da comparação e da ilusão de que, nossa, se eu uso 2, o profissional deve usar 20. E, na verdade, é bem pelo contrário, cara, porque o hormônio, ele não forma um campeão. A gente sabe que existe diversas
cada um responde de uma forma, né? Cada um responde de uma forma aos mesmos estímulos, se é que isso é possível, mas não significa que se tu tomar a mesma quantidade de hormônios que eu, tu vai ter o mesmo resultado, né? Isso parece óbvio pra gente, mas é importante falar para as pessoas. Sim. Né? Então, assim, dizem, né? Tem até um ditado que fala, os campeões seriam os mesmos se houvessem... Se fosse só tomar anabolizante, né? Se não houvesse uso de anabolizantes, os campeões seriam os mesmos, só que teriam uma performance menor. Né? Então, assim, cara, eu tenho uma experiência muito vasta com atletas e posso garantir, tanto amadores quanto profissionais, que o uso indiscriminado de hormônios e se dá muito mais no meio amador e naqueles ambientes onde as pessoas não têm a vivência profissional. Porque nós profissionais, cara, a gente passa por... Nós temos, da mesma forma que a gente tem nutricionista, fisioterapeuta, a gente tem médicos, a gente tem acompanhamento, eu faço exames do coração, eu faço exames de sangue a cada 2 meses, eu faço um monitoramento... A cada 2 meses um check-up. Então, caramba, assim... uma pessoa comum, uma vez no ano, né? E olha lá. E o nosso estilo de vida colabora muito, né? Para que isso seja administrado de uma forma correta, né? Eu acho que o perigo se dá justamente quando o cara quer fazer o uso de hormônios, mas ele não tem isso inserido dentro da vida dele, os hábitos, a rotina. Então, isso se torna injustificável. Se tu me perguntar, Edu, se tu não tivesse o objetivo de competir, só de botar o shape, tu faria uso? Claro que não. Claro que não. Né? Tanto que hoje eu preciso fazer a reposição por conta da minha produção endógena que ficou alterada por conta de anos de uso. Mas a verdade é que, e no meu caso especificamente, como eu tinha categorias por limite de peso, isso me ajudou muito, porque eu sempre tinha dificuldade em bater o peso, então o hormônio para mim acabava se tornando um termômetro ali. Eu não podia usar além, porque eu também tinha que controlar o peso. Então, o fato de eu competir em uma categoria que tivesse limite de peso, de alguma forma me freou muito. Mas eu sempre fui um cara muito preocupado com a saúde, eu sempre fui um cara preocupado com a qualidade de vida, com a longevidade da minha carreira. Então, eu sempre fiz um acompanhamento muito, muito intensivo, né? E eu percebo que esse controle indiscriminado e a falta de supervisão se dá muito fora do âmbito profissional, infelizmente. Né? Sim. Cara, e pra gente encaminhar para uma parte prática aqui, né? E que eu acho que o pessoal tem muita curiosidade, assim. Você falou que tem 2 formações, né? Uma em engenharia, você é professor também de educação física, não? Não, nada a ver a área. Eu terminei a faculdade de nutrição, ainda não me formei. Nutrição, tá. Mas, pô, experiência prática sua é absurda, né? Anos aí de prática no treinamento. Como é que é a tua rotina hoje, cara, de treinamento? Até pra gente fazer uma correlação, né? Como você pode perceber, eu sou um cara 100% natural. Dá pra notar, não dá? Dá só de bater o olhinho, né? Dá pra notar, né? Cara, mas hoje em dia, a gente falar que é natural não quer dizer muita coisa. Não quer dizer... Tem uns caras que tomam também, né? Não, total. Mas o ponto eu tenho uma rotina de treino hoje que ela é otimizada em tempo, assim, o famoso, é quase que uma manutenção que eu faço hoje, tá ligado? Eu tenho uma rotina de treino ali de 5, 6 vezes por semana, sou muito assíduo e tal, mas com certeza meu volume de treino, minha intensidade de treino, ela não é nem de perto a que você tem hoje como atleta. Então, pra gente fazer o contraste disso, né? Porque às vezes o pessoal, é o que a gente tá falando, o cara é amador, o cara, ele se compara, ele quer fazer um treino de fisiculturista, ele se ferra por isso, né? Um excesso de volume. Então, vamos falar um pouco da tua rotina. Como é que é a tua rotina hoje de treino, assim, de uma maneira geral, assim, cara? Olha, pra gente falar de volume, intensidade. Eu agora me mudei recentemente para São Paulo, a minha rotina ela ficou bastante afetada por conta do trabalho, então eu tive que adequar o volume e a intensidade para poder organizar a minha nova rotina. Mas enquanto atleta, a minha rotina ela é absurdamente insana por conta do alto volume de treino, da intensidade que eu aplico. Só que isso é proporcional à disponibilidade que eu tenho de tempo de me recuperar. Então hoje, acho que o primeiro passo que uma pessoa que quer viver em alta performance, mesmo não sendo um atleta,
Eu acho que ela tem que administrar a intensidade, o volume, trabalhar com essas variáveis de treino de acordo com a disponibilidade que ela tem de se nutrir e de descansar. Porque não é sobre apenas duas vias, né? Não é treino, intensidade e volume, mas é alimentação, descanso, qualidade do sono, hidratação. Total. Tem o restante todo. Eu digo assim, por exemplo, em treino, né? Vamos pegar um exemplo bem praticuzão, né? Eu faço um treino básico. Vamos colocar aí média, tá? Vai variar. Uma média de 5 a 8 exercícios por treino, 3 a 4 séries, e é basicamente isso, e 5, 6 vezes por semana. Essa é a minha média. A tua média foge muito disso? Não foge muito. Eu acho que o que difere mesmo é a intensidade nesse caso. Acho que a intensidade é que difere, né? A gente sabe que hoje é antagônico, né? Volume e intensidade. Então, eu acho que muita gente que treina assiduamente e não é atleta acaba treinando com um volume relativamente alto até comparado a um atleta. Acho que a diferença está na intensidade. Eu fiz uma coisa engraçada que fazia tempo que eu não fazia. Engraçada não, mas curiosa nos últimos tempos. Eu estava um pouco exausto de treinar um dia só peito, um dia só costas, um dia só ombro. Aí eu peguei e dividi, fiz um split. Peguei todo o meu treino e dividi o volume do treino em dias. Então, por exemplo, hoje eu treinei peito, costas, ombro e braço. Aí no outro dia perna, no outro dia peito, costas, ombro e braço. No outro dia perna, no outro dia peito, costas, ombro e braço. Só que se eu somar o volume de peito, de costas, de ombro, de braço, dá exatamente o volume que eu fazia tendo um dia só para treinar. Sim, tem muito isso, né, cara? No fisiculturismo, o cara usar... hoje eu vou treinar peitoral, cara, e é só isso. No outro dia vou treinar só a parte anterior de coxa, depois posterior de coxa e glúteo, algo nesse sentido, né? Qual é a pergunta mais recorrente que tu recebe do público? Cara, eu tenho certeza, me corrija se eu estiver errado, mas é assim, qual a divisão de treino, né? Exato. A galera, por exemplo, o cara... Número de séries, quantas séries, qual o melhor exercício, né? Isso tem muito, né, cara? Isso tem muito, mas assim, ó, uma pergunta que sempre tem é como que tu divide teu treino? Como que a pessoa tem muita dúvida com relação à divisão de treino. ABC, ABCD, AB, você faz um treino full body, tem muito isso. Cara, eu acabei de falar, eu fazia um treino A, B, C, D, E, hoje eu faço um treino A, B. Eu acho, cara, pelo menos para a experiência que eu tenho, eu acho que isso não é um fator determinante. Eu acho que não é o quê, mas é como, né? Por exemplo, tu acabou de falar que uma das perguntas mais recorrentes é: qual o melhor exercício para desenvolver o glúteo, ou vasto lateral, ou ombro, enfim. A perder barriga, para abdômen e tal, tem muito isso, muito. Aí tu fala assim, melhor exercício para braço. Cara, o que o bíceps faz? Ele faz flexão. E pronto. Então, cara, mas se eu falar para ele que o melhor exercício para desenvolver braço é rosca direta, será que ele vai ficar satisfeito? Aí ele vai dizer, não, mas rosca direta. Caramba, eu achei que tu ia me falar uma rosca... É com barra, é com haltera, na polia, no Scott. Só que aí que tá, cara. Será que ele faz da forma correta? Será que técnica, né, a percepção de esforço dele tá adequada? Será que ele faz o mínimo de esforço suficiente para estressar de forma necessária o músculo? Será que a alimentação dele tá adequada? Será que as horas de sono dele? Será que a hidratação dele? Então é multifatorial. Sim. Então acho que quando a pessoa está disposta a ter resultado, ela tem que estar disposta a tornar esses hábitos inegociáveis. Não é sobre o exercício milagroso, não é sobre o pré-treino. Porque quando pergunta sobre nutrição é a mesma coisa. Ninguém pergunta assim, Edu, qual o melhor cardápio, qual é a melhor distribuição de macros? Ninguém pergunta isso. As pessoas perguntam qual é o melhor pré-treino, melhor refeição pré-treino. O que se come? Como se o dia inteiro dependesse do que tu come antes do treino. Cara, o que tu come antes do treino ou depois do treino é tão importante quanto o que tu come na janta, no almoço, no café da manhã. Total. Entende? Sim. É o substrato, né? É uma preocupação com o que não importa quase. Não é que não importa, mas é com um detalhe, cara. É um detalhe de... É 1 de 10, né? O que eu tô querendo passar pro teu público que tá nos assistindo não é confundir ainda mais. É dizer que uma das coisas que tem em comum entre a pessoa que está lá treinando como hobby, simplesmente para ter um shape bacana, para um atleta de alta performance que vive exclusivamente disso, é que as duas pessoas... A gente falou muito sobre diferença, eu quero falar um pouco sobre o que há em comum. O que há em comum é que de forma relativa, né, dentro das suas devidas proporções,
Existem coisas que são inegociáveis, porque a gente sabe que o resultado ele é crônico e ele depende de vários fatores. Né? Então, a pessoa tem que ter a consciência de que para ela ter resultado, ela tem que fazer minimamente, né? Respeitar ali a alimentação, hidratação, o sono, o treino e as variáveis do treino, né? A técnica, enfim. Mas eu acho que não negligenciar, porque às vezes a pessoa fica muito preocupada com o tipo do exercício e negligenciar. Mas ele falou que eu tenho que tomar mais... bobagem. Tipo, fala logo o agachamento. Tipo sim, assim, sim, né? sim. Como se os detalhes não importassem, né, cara? Não digo nem detalhes, mas tudo que não se refere ao treino, né? Que é o que você falou, pô, o sono. Pô, o cara treina direitinho, mas se o cara se alimenta mal, dorme mal, fudeu, cara. O cara se alimenta bem, mas treina mal, sem técnica nenhuma, sem intensidade, dorme mal, ferrou. Então, tem que ter um consenso entre esses pilares, né? Vamos colocar assim. Mas a maior parte das pessoas, quando eu vejo, elas pecam muito mais na forma de execução. Sim. Do que... Muito, velho. Do que propriamente... ele não está tendo resultado porque ele está dividindo o treino errado. Cara, quase não existe isso. Total. Mas com certeza é porque ele não está fazendo de forma eficiente, ele está usando... Ele está burlando ali as desvantagens mecânicas, ele está fazendo um movimento muito integrado, ele está fugindo da especificidade que aquele exercício demanda. Então, isso é muito comum, né, cara? Exato. O que eu faço nas redes hoje é isso, né, cara? Assim, eu martelo muito no ponto técnico da coisa, né? Sei lá, 90% dos meus conteúdos na rede é mostrando como que o cara deveria se movimentar em frente a um determinado exercício. Cara, o agachamento se faz assim e não assado. Um treino abdominal se faz assim e não assado. Ou seja, batendo no ponto técnico, que eu realmente... Era uma coisa que me incomodava muito lá atrás, cara, quando eu comecei, que era... Eu atendi em salão, né? Trabalhei em salão e como personal durante 10 anos ali e eu via, cara, nego treinando errado a todo momento. Eu olhava pro lado, era um cara treinando errado. E na academia, muitas vezes, o cara não tem uma orientação necessária, né? Ele tem lá um instrutor para 20, para 30, para 100, sei lá, depende muito da academia e tudo. Então eu comecei a entrar com essa linha de ensinar a técnica correta e isso é o que faz muita diferença na vida de muitos alunos que eu tenho hoje. E com certeza eu vejo que é um gargalo ainda, cara. Eu vou treinar, eu fico incomodado. Não tem uma vez que a gente não vai, né? Até quando tá viajando assim, geralmente lá eu ainda treino ali num ambiente mais nosso, mas tipo, às vezes vou viajar, vou numa rede qualquer de academia, eu olho pro lado, tem alguém treinando errado, cara, não tem jeito. Incomoda, né, cara, quando você vê. Eu acho que um dos lugares que mais eu vejo assim, a galera treinando errado, por incrível que pareça, é fora do Brasil, Estados Unidos. É mesmo? Porque no Brasil ainda a gente tem uma legislação, assim, a gente tem o CREF, né, a gente tem os conselhos, né? A profissionalização do exige professor. O mínimo, né? De ter um cara na sala, no mínimo, para... E nos Estados Unidos, eles não requerem um professor disponível para os alunos. Sim, cara. Tem a opção de contratar o personal ou não. Sim. Então, normalmente tem pessoas que vêm com o treino prescrito de casa, por sabe lá quem. É freestyle, né? O cara paga para usar, para alocar a academia. Ele paga para alocar. Então, ele paga um seguro lá... Se morrer dentro da academia, ele... Boa. Não tem professor. Então... Cara, eu tenho muito aluno de fora nessa pegada. Justamente porque falta... Não é que falta, né? Não tem profissional. E aí, cara, a gente vê de tudo que tu pode imaginar, cara. De tudo. Gente treinando sapato, calça jeans. Não, absurdo, assim. Agachando de qualquer jeito. E o pior de tudo, cara, muitas vezes não é colocando a própria integridade em risco, mas a dos outros também, né, cara? Sim. Porque tá lidando com peso, né, pô? Imagina, a gente vê muito acidente. A gente tem que respeitar o ambiente da academia, cara, porque é um ambiente que tu acaba, né, sendo responsável por aquilo que tu tá fazendo e tu pode colocar em risco a integridade das pessoas ao teu redor, né? É um ambiente de muita responsabilidade, né? Pô, total, cara. Pô, bicho, encaminhando aqui pro final aqui, como a gente falou no início, questão da mentalidade de atleta. Independente do esporte, eu acredito que o cara que é atleta, bicho, ele tem uma mentalidade diferenciada, é inevitável. Ninguém chega no alto nível competitivo em qualquer esporte que seja sem ter uma mentalidade forte.
E mesmo o cara com mentalidade forte, ele tem altos e baixos, um ser humano, né? A gente até conversou um pouquinho ali antes nos bastidores, você falando sobre o que tá por dentro da casca, né? Tipo, de você olhar pra dentro e falar, pô, além dessa casca forte que eu pareço ser, eu tenho uma parte interna. Que recado que você poderia deixar aí final e até o que você achar que é válido falar nesse sentido de mente, cara? Tem algo que você faz ativamente pra deixar essa tua... pra ter essa resiliência emocional ou não? É uma coisa que você acha que foi sendo construída ao longo do tempo? É uma coisa mais tua? Nesses baixos que você com certeza tem, o que te resgata, né? Porque tem muita gente que assiste a gente que é um cara que nem começou, cara. Ele se acha um fraco mentalmente, a verdade é essa. Ele se acha um bosta. Ele fala, cara, eu sou um bosta. Eu não sirvo nem pra dizer não pro brigadeiro. Eu não sirvo nem pra treinar durante um mês sem falhar, sem dar uma desculpinha qualquer. Eu acho que eu sou um fracassado. O que você acha que falta nesse cara? Ou pelo menos o que tem em você pra esse cara de repente olhar pra dentro e falar, pô, tem isso em mim também, eu que não tô sabendo enxergar isso em mim, entendeu? Cara, como eu te falei, Caio, tudo isso é treinável, né? A gente sabe que ninguém nasce com essa mentalidade. Essa mentalidade ela é construída, assim como o calo das mãos, né? Para eu construir esses calos aqui, que hoje são capazes de resistir a grandes cargas, um dia esses calos eles eram feridas, né? E se tornaram feridas e doía muito e eu não tinha capacidade de segurar peso por conta da dor. À medida que eu fui calejando minha mão, eu fui calejando meu cérebro, eu fui me tornando mais resistente. O que as pessoas têm que entender é que isso é um processo, né? Assim como qualquer incremento de qualquer hábito na vida. Então, uma pessoa que se sente hoje um bosta, incapaz de tudo aquilo que ela começa, ela não termina, né? Eu acho que o primeiro passo é ela começar, talvez, diminuir o nível de expectativa, ser compatível com aquilo de fato que ela está fazendo e começar por pequenas ações. Cara, começa arrumando a cama, começa lavando a louça, começa a lavar o prato que come, começa a cuidar de pequenas coisas ao teu redor. Talvez tu tá negligenciando pequenas coisas e talvez tu tá em pequenos atos ensinando o teu cérebro que é dessa forma que deve ser. Né? Por muitas vezes a gente acaba deixando de fazer pequenas coisas, pequenas obrigações, pequenos compromissos diários e a gente está ensinando cada dia um pouquinho para nós mesmos de que não tem problema algum e tu vai gostando disso, porque a gente gosta da facilidade, a gente está sempre buscando a facilidade, mas onde a gente cresce e se desenvolve é justamente na dificuldade. Então hoje eu crio novos desafios para poder me autodesenvolver. E o que eu quero dizer com isso é que quando tiver difícil, é justamente através dos obstáculos, das dificuldades que tu vai conseguir crescer. Então essa dificuldade que tu está passando hoje para fazer qualquer tipo de atividade é justamente o teu crescimento, né? Isso faz parte do ser humano. Então tentar não negociar com pequenos atos diários, talvez olhar o mundo, talvez colocar a lente mais próximo e enxergar, peraí, eu estou querendo me tornar uma pessoa que não é compatível com as minhas ações hoje, né? Olha um pouco mais para perto, enxerga, olha o mundo ao teu redor. Será que tu não está pecando nas pequenas coisas ao teu redor? Será que tu é um bom marido? Será que tu é um bom funcionário, um bom patrão? Será que tu não está negligenciando? Será que tu já não aprendeu a negociar com essas pequenas coisas? Como que tu vai tornar grandes hábitos inegociáveis se tu não consegue tornar algo simples e negociável, né? Então, eu acho que é uma construção, né? Eu acho que a gente tem que voltar um pouquinho e entender que é um passo de cada vez, né? As pessoas criam uma expectativa muito grande diante das coisas e acabam se frustrando. Eu acho que aquilo que a gente falou, entender que é um processo e colocar as falhas e os erros partes do processo, porque vai tornar essas falhas menos frustrantes, porque tu vai falhar muito. A maior parte do que eu ensino hoje para os atletas foram através dos meus erros e não através dos meus acertos. Então tudo que os atletas hoje têm a capacidade
de receber, às vezes, um conselho, algo muito valioso que pode, talvez, economizar um ano na vida desse cara. Pode ter certeza que, às vezes, eu precisei pagar um preço muito caro para estar entregando esse material. Da mesma forma que tu também hoje entrega tanta coisa para o teu público, talvez não, com certeza tu tem que pagar um preço muito caro por isso. Então, entender que a falha e os erros vão fazer parte do processo e que cabe a nós devagar, cada vez mais, e quebrando essas objeções e tornando isso inegociáveis até o ponto que tu consiga, de fato, se comportar como a pessoa que tu gostaria de ser. Acho que é por aí. Pô, massa demais, cara. Massa demais. Cara, foi assim, prazerzão mesmo falar contigo, trazer essa visão aí desse mundo que até então eu exploro, como eu te disse, né? Muito pouco nas minhas redes. No máximo uma brincadeira ou outra. Ontem eu fiquei fazendo graça aqui, que eles tiraram um cartaz ali, você viu, né? Aqui, gente, no CT aqui tá cheio de foto da galera do fisiculturismo aqui, os caras tudo sem camisa e pá, metendo as poses. Aí tiraram um cartaz lá, eu falei que vai ser a minha foto que vai estar lá, de sunga lá. E aí eu fiquei fazendo uma zoeira ali, cara. Então, assim, é uma parada que eu não trouxe ainda, né, ninguém pra falar sobre isso na minha rede, até porque eu nunca vivi esse mundo, né, como atleta. Eu sou um profissional de educação física que trabalhou dentro de musculação, hoje eu vivo isso, tenho um projeto em cima disso, mas nunca fui o cara que foi atleta. Então, muito massa trazer você, queria te agradecer aí pela presença, por estrear essa presença aí, né, quero trazer mais pessoas também. E deixa o seu contato aí pro pessoal que não te conhece aí, poder conhecer suas redes, o que você achar importante aí. Cara, meu Instagram é @Correia Bodybuilder. E eu tenho um canal no YouTube também, Eduardo Correia Oficial. Boa. É onde eu faço desafios. Hoje eu estou fazendo um desafio com o Guto Galamba, que também não é atleta. E o objetivo de fazer esse desafio é justamente mostrar para as pessoas as objeções que vão aparecendo ao longo do caminho, porque essas dificuldades elas vão aparecendo a partir do momento que tu começa a executar, né? E aí eu mostro, através desses episódios, as quebras de objeções. Como a gente vai lidando com as dificuldades, como que a gente vai manobrando esse planejamento para conseguir ter o resultado final que a gente alcança. Tudo isso que a gente conversou aqui, a gente vai detalhadamente mostrando em cada episódio. Pô. Então, esses desafios legal, cara, lá no meu canal. Convido a galera para assistir. Legal, a gente vai deixar na descrição do YouTube, tá, pessoal? Espero que vocês tenham curtido aí o episódio. E deixa o comentário, pessoal, porque assim, é uma temática bem diferente, né, que a gente trouxe aqui. Deixa a opinião de vocês nos comentários aí do canal do YouTube, do Instagram também. Deixa o comentário pra gente saber se vocês curtiram isso aí. Se curtiram, a gente vai fazer mais vezes, trazer mais convidados aqui nessa temática. E obrigado mais uma vez, bicho. Valeu demais. Valeu. Tamo junto. Valeu. Abraço. Se inscreva no canal. Curte aí. Abraço.